Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Sejam todos bem-vindos sempre às suas ordens. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Estamos juntos aí mais uma vez nessa mensagem que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar aí sobre essa parte de Apocalipse, capítulo 20, onde diz que Satanás é amarrado por um milênio, né? Então, na última mensagem, só recapitulando, tá bom, queridos? Na última mensagem, nós vimos o exato momento em que Satanás é amarrado, né, lá em Apocalipse capítulo 20, e fizemos aí a ressignificação bíblica para a palavra Satanás, não aplicando esta palavra, como faz o cristianismo tradicional, se referindo como a um ser espiritual do mal, e sim o quê? Que é uma oposição, uma ideia contrária ou uma ação contrária a Deus. E aqui neste capítulo, o que fazia ainda oposição ao estabelecimento do reino de Deus, porque estamos vislumbrando o ano 70, o ano da queda do templo, né? O que estava a oposição neste período, ou Satanás, como queiram, ou o diabo, a antiga serpente, ou o dragão, era quem? O Império Romano. E nesta mensagem nós vamos ver aí um pouquinho mais dessa história. Vamos mostrar que esse período de 1000 anos, ele não é de forma literal, como prega o sistema religioso, e a própria palavra não dá muita ênfase o que acontece depois de Satanás ser destruído. Então isso não requer de nós que nós façamos especulações, né? Ou seja, tentar interpretar esses textos de forma exagerada, como o sistema faz, porque aí o sistema fica procurando coisas no futuro, né? Então, abençoados, antes da gente entrar nesta mensagem, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, meu irmão querido, não faça isso. Se inscreva no nosso canal agora mesmo, toque o sininho para que o YouTube te avise, deixe seu like, comente à vontade e compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Tá bom, abençoados? Estamos entendidos aí nessa parte? Tá bom? Bom, vocês sabem que nós temos o nosso livro, que se chama Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras dentro do Sistema Religioso. Para você aí que quer adquirir cultura para sua vida, quer adquirir liberdade e uma forma de pensar diferente da maioria da cristandade, eu te desafio e aconselho você a ler esse livro. Fatalmente, a sua mente nunca mais voltará a ser a mesma, porque você vai olhar atravessado essa doutrina. Ah, se vai. Você vai entender que uma palavra que quer dizer sepultura chega nos dias de hoje como algo referente a um lugar onde as pessoas desobedientes aos padres, aos pastores, né, aos concílios, às denominações, aos livros de regras dessas pessoas, dessas sumidades, queimarão no inferno para sempre, né, eternamente. Aí você vai começar a entender que essa doutrina foi manipulada, isso mesmo, por essa, vamos dizer assim, por esse cristianismo tradicional que está na Terra aí há 2000 anos atrás. E eu expliquei que essa igreja aí se divide em dois períodos. O primeiro período foi o período orgânico dela, o período que realmente tudo aconteceu, como nós estamos narrando aqui, de fato, no ano 70. E o segundo período foi quando o Estado começou a ter interesses maiores na igreja. E hoje, essas igrejas que vocês veem aí, elas não são livres. Vocês vejam, não são livres de fato. Que no último pleito que nós tivemos aqui, as últimas eleições, mostrou-se bastante divisão, né? Um pastor mandava votar em candidato tal, outro mandava votar em candidato tal, e, bem da verdade, né, querido, são coisas deste mundo. Então você vai passar a entender tudo isto aí, né, desse livro aí. Tá bom, queridos? Bom, nós temos também as nossas apostilas, tá? Se você quiser. Inclusive, o tema de hoje não está disponível ainda, mas vai estar disponível na segunda-feira, na apostila número 13, tá? Se você não tem, já encomenda logo a sua. Bom, nós criamos um site, está aí o site aparecendo para vocês, em que eu mostro todas as apostilas, já que nós temos 12 apostilas hoje, você vai lá ver os temas que mais você quer se aculturar sobre aquilo ali e adquira hoje mesmo, tá legal? Quem adquiriu já sabe aí de tudo isso aí que a gente tem falado, tá legal, queridos? Bom, abençoados, aqui no Rio de Janeiro tá no inverno meio maroto, tá fazendo calor, chegamos a uma temperatura bem elevada para padrão de inverno, né? E aí você sabe o que está acontecendo no mundo hoje devido
ao inverno ser muito seco, está havendo muitas queimadas no Brasil, né? Lá fora também. E os especialistas falam, né, que a Terra ela está aquecendo e cabe a nós, no nosso dia a dia, a começar a reciclar essas coisas para ter uma ideia de como não produzir mais calor, né? Então isso está nas nossas mãos. Mas, infelizmente, os religiosos falam que isso é um sinal da vinda de Jesus, né? Quantos sinais já teve, né? Desde a fundação do mundo teve sinais. Você vê que ali o próprio Adão, né, que convenceu as pessoas ali, tentou convencer as pessoas que haveria um fim, e houve de fato um fim, mas nem todos morreram. Deus poupou eles ali e repovoou a terra, e depois ele falou que não ia mais destruir a terra. E nós seguimos nessa linha preterista, tá bom, queridos? Estamos combinados aí? Estamos tudo certo? Já mandei o recado para vocês? Então, abençoados queridos, é por isso que eu falo, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para dar impacto, né? É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Meus amados, queridos e diletos irmãos. Irmãos, na segunda parte desta mensagem que nós estamos tratando dos 1000 anos em que Satanás é amarrado, vamos continuar discutindo o papel desse período específico dentro do plano de Deus. E no plano de Deus é indiscutível, tá, abençoados, que existem na Bíblia o conceito de 2 alianças. A primeira se tornou velha e a nova aliança, né? A antiga aliança e a nova aliança. Acredito eu que não devemos nos debruçar em cima dessa parte que nós estamos analisando em Apocalipse capítulo 20, de forma exagerada nessas interpretações. Porque aí vamos nos parecer muito com o sistema religioso, que ao invés de entenderem o texto em si, ficam procurando no futuro algo que caibam nestas profecias. Essa é a verdade. Por isso que eu chamei a atenção de vocês que qualquer alarme fora do normal que exista no mundo, né? Você vê que os cristãos já vão e falam, Jesus voltando, né? E sempre aliando isso a coisas ruins, né? É impressionante como o desejo dessas pessoas é que realmente tudo se acaba na quarta-feira de cinza, né? Ou seja, irmãos, não devemos então exagerar na importância que esse período teve em particular, porque, conforme eu falei, muitas pessoas tentam ligar Apocalipse capítulo 20, a questão do diabo estar amarrado, do milênio, né? Tentam ligar esses fatos à profecia lá do livro de Daniel. E aí, irmãos, acabam se embananando tudo, né? Porque Daniel trata também de outros períodos, tá? O livro de Daniel é um livro bem complexo. Eu vou trazer um estudo só do livro de Daniel. O que vocês acham? Vamos fazer um estudo só do Daniel quando acabar Apocalipse? Porque tem muita gente que tem dúvidas, né? Então, nós ao olharmos o livro de Daniel, principalmente entre os capítulos 9 e 11, nós analisamos e percebemos que ele levanta várias profecias específicas e aborda as 2 eras, as 2 grandes alianças de Deus com a humanidade, que é lei e graça. Então nós observamos que não existe outras referências a esse período que nós estamos analisando de Apocalipse capítulo 20. Não há como nós compararmos esse milênio com nenhuma outra parte da Bíblia. Então não adianta nós compararmos esse período com essas outras partes, né? E o nosso foco principal é o quê? É explicar o destino de Satanás. Argumento que ele não pode ser visto como sendo destruído junto com a besta e o falso profeta, mas sim aprisionado por 1000 anos nesse sentido. Porque nós falamos da primeira besta, né, que foi Israel, nós já falamos sobre o falso profeta, que eram várias pessoas, nós analisamos aqui, inclusive em estudos anteriores, quem seriam esses falsos profetas. Se você não viu, nós estamos aí quase que perto de 35 vídeos só dessa playlist de Apocalipse. Nós pegamos todo o livro de Apocalipse, traçamos ele para vocês, trazemos ao entendimento preterista e ressignificamos suas profecias. Então, não pode, tá, abençoado? Então, aqui nós estamos tratando do aprisionamento de Satanás, tá? Um assunto quase que extra dentro da palavra. Ou seja, esses 1000 anos, atenção no que eu vou falar, esses 1000 anos representam um período separado
do grande esquema das alianças de Deus, tá? Então, era o período de transição. Já ouviu falar o período de transição? Esse período de transição é o que nós estamos abordando, que foi justamente ali entre o surgimento do levantar do ministério de Jesus de Nazaré, passando por sua morte, crucificação, morte, ressurreição, o batismo, ou a descida do Espírito Santo e mais na frente a derrubada do templo. Então nós estamos tratando deste período, tá? Esse período foram os 1000 anos em que Satanás, como um símbolo, foi aprisionado, tá bom? E mais uma vez eu falo para vocês, durante esse período, durante esse tempo, eu acredito, e com certeza eu vou falar sobre isso, tá? Na outra mensagem, que os santos serão ressuscitados. Nós vamos ver isso aí na próxima mensagem. Em corpo incorruptíveis e reinarão no céu com Deus. Essa é a imagem de Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Agora, este período que nós estamos tratando do milênio é um período único, na Bíblia. E não há referências em outros livros, tá, das Escrituras. Por isso, nós não podemos exagerar nestas interpretações. E eu quero ressaltar também que a questão do reino de Deus é tratada com mais detalhes no capítulo 21 e 22, onde Satanás, atenção, nem sequer é mencionado. Por isso que nós não devemos nos prender, vamos dizer, a essas interpretações de forma exagerada, porque senão vai apontar a gente para erros. O fato é que Apocalipse 21 e 22 é uma página virada. Porque se houvesse da parte de Deus algo além daquilo que nós já trazemos na interpretação para ser interpretado, ele traria nos próximos capítulos de Apocalipse. E Satanás nem sequer é mencionado, tá bom, irmãos? Porque ele foi destruído. A oposição daqueles dias foi destruída, que foi Roma, eu até já expliquei isso. Ela reverberou até o 4º século, quando justamente ali Roma tombou de uma vez por todas. Tá bom, irmãos? Então, por isso que nós não devemos nos prender de forma exagerada a este tema. Então, abençoado, os próximos capítulos de Apocalipse vai nos mostrar a afirmação que esse reino é eterno e não tem fim. Queridos, vejam agora o esquema que eu montei aqui, só para a gente ter uma ideia melhor, né, de tempo, tá aí aparecendo para vocês. Essa ideia melhor de tempo. Então tá ali a aliança, as duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança, tá? Tá ali. O milênio é o período compreendido lá, conforme eu falei para vocês, entre o ano 30 e o ano 70 da primeira era. Tá ali a primeira aliança feita com Abraão e Moisés, e a nova aliança, ela é eterna, tá? Então, essa é a forma que nós hoje interpretamos as escrituras no que tange às profecias. E nada passou do milênio. As escrituras não passam do milênio, porque o que passa depois do milênio, quando Satanás é amarrado e finalmente ele é destruído depois, é eterno. O que passa dali é os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Ou seja, o tempo em que nós estamos vivos. Então essa visão de que o milênio não ultrapassou o ano 70 é uma visão do preterismo completo. Os que creem que o milênio atravessou o ano 70, como tem pessoas que pregam isso, são conhecidos como preteristas parciais, tá bom, queridos? Eles acreditam que nós estamos no milênio ainda. Por isso que as nossas interpretações, ela tem que caber antes do ano 70. Após o milênio, houve a destruição desta oposição, que estamos tratando, que é Satanás, como diz o texto do versículo 9 de Apocalipse 20. Vamos ler? Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Agora começa o nosso passeio na palavra, né? Tá aí. Diz o texto: subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. Irmãos, lembrando, tá, vocês, mais uma vez, que nós estamos diante de um simbolismo. O fato que houve na história foi o quê? O Império Romano ir definhando até o 4º século. Essa é a destruição que nós estamos vendo nesse versículo. E esse fogo do céu, que desce do céu do texto aí,
aconteceu na parúzia, na segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele os consumiu com o brilho da sua vinda. Irmãos, conforme eu falei no começo, essa profecia, por seu simbolismo importante para os cristãos, muitos tentam que interpretá-las além das Escrituras. É aí onde é o erro. Muitos falam que do milênio que houve vários acontecimentos na história, né? Eles marcam ali vários acontecimentos, abençoado. Eu não quis trazer esse assunto muito profundamente, até para não tomar muito tempo, mas quem for adquirir a apostila vai entender que eu vou trazer alguma coisa do preterismo parcial no que eles creem. Acontecimentos como a Reforma Protestante, eles fazem alusão a essa parte do milênio, juntando com Daniel, tá? Algumas guerras que houve aí passadas, eles também destacam ponto, tá? Existe até uma certa coerência. A coerência não casa, porque eles creem também que Jesus veio no ano 70. Mas se eles creem que Jesus virá para um juízo, logo Jesus está na terceira vinda. E isso afronta contrariamente a Bíblia. Tá, abençoado? E outros mais conhecidos por nós como os futuristas. Vocês sabem que os futuristas creem que isso tudo ainda vai acontecer. Tão pior do que os preteristas parciais, né? Eles creem que tudo, abençoado, tudo vai acontecer ainda. Porém, é o que eu afirmei antes, que na verdade quando se institui o reino de Deus no mundo, que foi no ano 70, onde abordaremos a seguir nos capítulos 21 e 22, sequer faz menção a essa oposição que o texto trata de Satanás. Tá bom, irmãos? Que é a mesma coisa. Então, irmãos, em relação ao período do milênio, o aprisionamento de Satanás e sua posterior destruição é vista por nós como antes do ano 70. Até porque, irmãos, a Bíblia ela é bem precisa em relação ao tempo. Às vezes a gente passa coisas, às vezes, apercebidas, né, de alguns irmãos que têm outras interpretações, né? Deixa eu só tirar isso aqui. De outros irmãos que têm outras interpretações em relação à questão do tempo. Tem gente, por exemplo, o futurismo completo, vamos dizer assim, que ainda crê que tudo vai acontecer, eles falam que o milênio será 1000 anos de verdade. Ou, por exemplo, o preterismo parcial fala que é 1000 anos, mas se for contar desde que aconteceu a destruição do templo, até hoje tem mais de 1000 anos. Ou seja, eles têm que entender que a Bíblia, em relação à data, ela é muito rígida em seu tratamento com ela. Vamos ver um versículo aqui que eu separei para vocês. Está em Jeremias capítulo 25, versículo 11 ao 12. Tá aí. Irmãos, este período aí que está narrando essa história, diz ali que Israel servirá, né, ao rei da Babilônia durante 70 anos. E este período, irmãos, de fato aconteceu em 70 anos. Ocorreu como descrito. Tá? Durante esse tempo, tá, o povo de Israel viveu sob domínio babilônio. Tem também a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27, onde fala sobre as 70 semanas de Daniel, já ouviu falar? Uma profecia que se cumpriu também no ano 70. Nessa perspectiva, a profecia descreve o quê? A vinda do Messias, Jesus Cristo, que foi cortado, ou seja, crucificado. Depois de 62 semanas, ou seja, aproximadamente 483 anos, tá? Depois do decreto de reconstrução de Jerusalém, a morte de Jesus é interpretada como o cumprimento da profecia, tá? Que Jesus foi cortado. Além disso, o verso... Eu não vou colocar para vocês aí, porque para a gente não se estender muito essa mensagem, eu quero passar rápido essa mensagem para você, tá? Para a gente depois entrar na parte muito deliciosa que a gente vai falar sobre a ressurreição dos mortos na próxima mensagem, tá legal? Então, o verso 27, ele é frequentemente interpretado como uma referência à destruição do templo em Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Nós entendemos que a semana mencionada nesse verso de Daniel, tá, como um período de 7 anos relacionado a eventos que ocorreram durante a época romana, incluindo a destruição do templo e a cessação dos sacrifícios no templo.
Então, queridos, eu não botei, tá? A gente estava vendo Jeremias, eu não botei Daniel, até para não ficar muito extenso. Mas conforme eu falei para vocês, já está acertado, o nosso próximo estudo escatológico vai ser sobre Daniel. Aí a gente vai vir apresentando as 70 semanas de Daniel e vocês vão ver que dentro da nossa interpretação não ultrapassa o ano 70. Agora, se essa semana, se você somar, que eu vou mostrar como é que se soma essa semana, não bate 2000 anos, como esperam tanto o preterista parcial como os futuristas. Veja, só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui só o versículo 27 de Daniel capítulo 9, só para vocês terem uma ideia. Tá aí, diz o texto assim, vamos ler. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Aí uma alusão clara à destruição do templo. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. E nós estamos assistindo isso ali, tá? Nós estamos vendo a destruição da oposição ao reino de Deus ser estabelecido. Então, uma outra parte também que a Bíblia é muito clara em relação à data, queridos, é Mateus capítulo 24. Inclusive, eu botei para vocês aí, para a gente linkar o versículo 2 e o versículo 34. Olha aí. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, Jesus está apontando para o templo. O templo será derrubado. E aí Jesus começa a falar o que aconteceria. Os discípulos perguntam a Jesus que sinais haveria do fim dos tempos. Jesus começa a falar e no versículo 34 ele fala, não passará esta geração. Que geração é esta, irmão? A geração judaica. Qual era o tempo da geração judaica? O que ficou marcado como um tempo de purificação dentro dessa nação? 40 anos, não foi? Não foi assim que eles atravessaram o deserto para ser purificado, para entrar então nessa terra prometida aí que é Jerusalém da terra? Não foram 40 anos? Jesus também estava falando isso aqui, ó. Não passará 40 anos sem que todas estas coisas aconteçam. Então, abençoados, é muito... A Bíblia em relação à questão de tempo, ela é muito rígida em seu conceito. Não tem como a gente manipular isto. Não tem. O sistema religioso só manipula isso, irmão, sinceramente, porque as pessoas que estão lá, como nós também, a gente não tinha noção disto. Por isso que eles omitem a questão da derrubada do templo. Querem ver uma outra conotação em relação ao tempo? É Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Onde fala do tempo em que a cidade de Jerusalém ficaria cercada. E foi cercada durante o cerco romano, o cerco do exército romano, exatamente 3 anos e meio, tá? Que foi entre o ano o ano 66 a 70, tá? Vou colocar aqui o versículo agora, Apocalipse 11, versículo 2. Nós já estudamos sobre isso, tá aí. O texto é isso aí. E deixa o átrio que está de fora do templo. E não meças, não mede, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quantos são 42 meses? Divide por anos aí. 3 anos e meio. Então, a palavra, irmãos, e foi justamente esse período entre 66 que o exército romano cercou Jerusalém, irmãos. Foi nesse período. Então, para vocês verem como a Bíblia... ela é muito séria em relação à questão de data. Então a palavra não admite especulações. Ela é rígida em relação a tempo. A gente até pode, queridos, admitir um arredondamento nas profecias. Por quê? Porque nós estamos tratando de textos antigos. Então, na própria história, sem ser a história bíblica, quando a história, vamos dizer assim, a história normal do mundo, né? Fora da Bíblia, os próprios historiadores, eles não tratam a data como exata, aproximadamente. Quanto mais antiga for a história, menos precisão tem em relação à data. Então, em algumas interpretações, a gente até pode aceitar um arredondamento, mas nunca muito de 2000 anos, né, querido? Uma geração de 2000 anos, como hoje prega, aí tem que fazer um monte de ponta, um monte de retalhos. Né? Afirmar que estamos vivendo o milênio, como afirmam os preteristas parciais, é um pouco demais, né? Ou que isso aí será um futuro indeterminado, como pensam os futuristas, é totalmente inapropriado pensar assim. Irmãos,
E agora eu paro com essa mensagem. Essa mensagem seria bem curta, porque nós estamos fechando esse entendimento. Faltou acrescentar na outra parte para não ter ficado longo. Eu resolvi trazer esse entendimento separado. Então eu paro aqui nessa mensagem e vamos começar, tá? Um outro assunto muito importante para nós, que é a ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Vou colocar para vocês aí. É disso que nós vamos falar na próxima mensagem, tá aí. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então nós vamos ver essa parte e quem são esses que ressuscitaram nessa primeira ressurreição. Tá bom? Então um assunto muito importante. Nós vamos ver que ressurreição é essa do texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Ficou curioso? Então não perca o nosso próximo estudo, tá legal? Então chegamos aí ao fim de mais uma mensagem, nesta segunda parte, sobre o que o Apocalipse nos mostra sobre o período do milênio, em que Satanás foi acorrentado e destruído, tá? Vamos dar uma recapitulada? Vamos lá. Então, abençoado, nessa mensagem eu apresentei para vocês a visão preterista completa sobre este período descrito em Apocalipse. E que devemos entender esse período de 1000 anos em que Satanás é amarrado como parte do plano de Deus, mas sem o quê? Exagerar a sua importância. Devemos dar foco, mas não exagerar este foco, tá bom? Não devemos nos fixar demais nesse período, evitando assim nos assemelhar ao sistema religioso que busca encontrar no futuro algo que se encaixe nessas profecias. Eles adoram, né, algo queimando, a submarino explodindo, ou a terra pegando fogo ali, né, igual teve aqui no Rio de Janeiro, que está tendo nos Estados Unidos também, queimadas lá que está prejudicando as pessoas. Tá? Não desta maneira. Destaquei também que Daniel aborda outros períodos em suas profecias, tá? Levantando várias profecias específicas e tratando das duas eras e das duas grandes alianças de Deus com a humanidade. Inclusive será o tópico aí, Daniel, o livro de Daniel, no nosso próximo estudo aqui do canal. Tá legal? Eu vejo que esse período, irmãos, é como algo separado do grande plano das alianças de Deus, esse período de 1000 anos, tá? No qual os santos serão ressuscitados, vamos ver isso aqui mais para frente, em corpos incorruptíveis e reinarão no céu com Deus. Também ressaltamos nesta mensagem que não há outras referências a esse período em outras partes das Escrituras. Se alguém falar que esse período específico aí, do milênio, e você encontra em outra parte da Bíblia, não acredita. Não tem, abençoado. Além disso, e principalmente a questão do reino de Deus é tratada com mais detalhes em outros capítulos de Apocalipse, onde Satanás nem sequer é mencionado. Portanto, irmãos, não devemos nos prender de forma exagerada a esse tema. Eu defendi aqui também a interpretação preterista completa, segundo o qual o milênio não ultrapassou o ano 70. Acredito que o aprisionamento de Satanás e sua posterior destruição ocorreriam antes desse período. A Bíblia é precisa, eu mostrei isso para vocês em relação ao tempo. Há profecias que se cumpriram durante os 70 anos de exílio de Israel na Babilônia, assim como a morte de Jesus e a destruição do templo também prevista no livro de Daniel, né? Quando a derrubada do templo foi tudo previsto nas 70 semanas de Daniel. Esses eventos estão relacionados a essa visão preterista que considero a mais adequada do que interpretações que extrapolem o contexto histórico, cultural e bíblico, tá bom? E assim, abençoado, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, lembrando aos senhores que essa mensagem ela está disponível a partir de segunda-feira na apostila número 13, tá legal? Eu vou trazer aí esse contexto final do livro de Apocalipse, onde vamos tratar de ressurreição, novos céus e nova terra. Tudo isso aí a gente vai vislumbrar nas próximas mensagens, tá bom? Então, abençoados queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.
Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.